Boa tarde. Estamos continuando a disciplina de placas e cascas da Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC. Hoje começamos a trabalhar com placas propriamente ditas, que são peças planas, finas, em que a espessura é muito menor do que as outras duas dimensões. E, diferentemente das chapas, o carregamento aqui é transversal ao plano da placa, que é um caso bastante comum na prática, e principalmente na engenharia aeroespacial, em que muitas das vezes as cascas de que são feitos os veículos aeroespaciais têm curvaturas pequenas o suficiente para a gente poder aproximá-las para placas. E os carregamentos, tipicamente pressurização interna de fuselagens, carregamento de arrasto, carregamento de sustentação, são esforços que são perpendiculares ao plano dessas placas. Na engenharia civil, é bastante usado esse tipo de estrutura para fazer pisos, né, de edifícios, de concreto armado geralmente, mas também de aço. Então vamos começar a estudar hoje as placas do ponto de vista teórico, desenvolvendo as equações diferenciais que governam o problema. A teoria de placas e também de cascas, que nós vamos ver mais adiante, está muito bem apresentada no livro clássico, né, de placas do professor Stephen Timoshenko. Timoshenko, como nós já comentamos, foi um cientista, engenheiro e professor ucraniano, que estudou na Rússia e, durante a Revolução Russa, ele imigrou para os Estados Unidos, onde, depois de um pouco de trabalho na indústria, trabalhando na Westinghouse, ele foi para a área acadêmica, sendo professor na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, e depois, mais tarde, professor na Universidade de Stanford, em São Francisco, onde ele formou uma quantidade muito grande de grandes nomes da engenharia de estruturas. E a pioneira, né, na definição das equações diferenciais que governam o problema de placas foi a matemática francesa Marie-Sophie Germain, que nós vamos conversar sobre ela mais durante essa aula. Ela, numa época em que mulheres não eram bem vistas na matemática e na engenharia, né? Ela participou de um concurso proposto pelo Napoleão, que, como vocês sabem, além de um general, ele tinha mania de ser matemático. E ele propôs um concurso com um prêmio bastante bom para quem desenvolvesse as equações diferenciais de placas. E a Marie-Sophie Germain entrou nesse concurso com o nome de um homem, né? Ela usou o nome de um estudante da Escola Politécnica, Leblanc, que havia abandonado a escola e foi criar as vacas dele na Normandia, né? E o trabalho dela foi avaliado pelo grande Lagrange, né? Que achou alguns problemas lá, mas achou que valia a pena melhorar o trabalho e ressubmetê-lo ao concurso. E ele chamou, então, o tal do Leblanc para conversar. E ficou muito surpreso, né? Dizem que até desmaiou, né, quando viu que na verdade, era uma mulher, era a Sophie Germain. Depois eles trabalharam juntos e a equação final hoje é conhecida como equação de Lagrange, mas eu acho injusto. Eu acho que o correto seria equação de Sophie Germain-Lagrange. Bom, vamos em frente, então, com a parte teórica
de placas que nós estamos querendo trabalhar. Aqui tem algumas referências bibliográficas básicas, né? Em particular, eu tenho um livrinho que eu escrevi de chapas, placas e cascas com financiamento da FAPESP, que foi publicado em regime de Open Access pela editora Blucher. Então, dentro desse regime, vocês podem baixar gratuitamente o livro, sem problema algum, nesse link que aqui está dado da editora Blucher. Claro que o livro clássico é o Timochenko, né? Timochenko e esse cidadão aqui, Voynitsky Krieger, que foi um estudante de doutorado dele. E também, da Escola Politécnica, eu lembro o meu professor e orientador, né, já falecido, Décio Leal de Zagotes, um grande nome da engenharia de estruturas brasileira. Vamos começar, então, propondo o nosso problema. Aqui nós temos uma placa, que é como eu disse, uma peça estrutural com uma espessura pequena, muito menor do que as outras duas dimensões, A na direção de X e B na direção de Y, e carregada, né, transversalmente ao plano dela. São cargas normais a esse plano. Aqui está indicado uma carga que varia ponto a ponto aqui em X e Y, né, em termos de uma intensidade de força, Newton por metro quadrado. Bom, o que a gente considera é que o único deslocamento importante de uma placa é o deslocamento transversal ao plano dela, deslocamento vertical nesse desenho aqui, indicado pela letra W. W é uma função, né, de x e de y, varia ponto a ponto o deslocamento transversal à placa. Então, o nosso problema é achar essa função W de x e de y, que nos dá o deslocamento transversal. Com essa função conhecida, a gente consegue determinar todo o resto do problema. Esforços, né, basicamente momentos fletores e forças cortantes. Vamos começar pegando aqui um pedacinho elementar, né, de largura unitária e comprimento dx, e um outro pedacinho pequeno também de comprimento unitário e largura dy. Vamos analisar o que acontece quando eles se deformam, né? Então, basicamente, o que acontece é que a hipótese é que a seção transversal permanece plana, né? Então, aqui, por exemplo, está o dx, né? No outra dimensão é unitário, e nós temos aqui um aumento de comprimento de uma fibra numa posição z, linha, né? Esse aumento de comprimento, que dividido pelo dx, por definição, é a deformação na direção de x, εx. E, claro, né, ela é, por semelhança de triângulos aqui, vocês conseguem verificar que essa deformação cresce com z, né? E ela é inversamente proporcional ao raio de curvatura, né? Que é o ponto onde essa seção inclinada encontra com a vertical original. Claro que aqui está exagerado, né? Esse centro de curvatura é longe normalmente e o raio de curvatura é um valor grande, né? O inverso do raio de curvatura é chamado de curvatura. Então, esse kx aqui é a curvatura, que multiplicado pela essa distância z do eixo da placa até a fibra considerada, nos dá, então, a deformação εx. E, aproximadamente, a curvatura, que é o inverso do raio de curvatura, é menos a derivada segunda da função de deslocamento w em x. Isso é aproximado, tá? Porque as deformações aqui são pequenas, os deslocamentos são pequenos. Vale, então, essa aproximação de derivada segunda para a curvatura.
verdade, curvatura é algo muito mais complicado e não linear. E o outro pedacinho que nós pegamos aqui na placa, esse pedacinho aqui de largura dy e comprimento unitário, também pode ser analisado e a gente também vai considerar que ele vai permanecer, que a seção aqui vai permanecer plana, né? E essa seção inclinada vai se encontrar lá num centro de curvatura que está distante de um raio de curvatura RY até o eixo da placa. E numa posição Z aqui, esse mesmo Z que está aqui, a fibra aumenta de comprimento d' né? Desculpa, 2 linha, que dividido pelo comprimento original dy, por definição, é a deformação epsilon na direção de y, que, como vocês podem ver por semelhança de triângulos, né, ela é proporcional, então, à distância z da fibra até o eixo da placa e inversamente proporcional ao raio de curvatura RY. E o inverso do raio de curvatura é a curvatura, KY, né? Que multiplicado por Z nos dá a deformação εy. Esse KY, inverso do raio RY, também é aproximadamente menos a derivada segunda da função de deslocamento W em Y. Agora vamos pegar essas deformações que nós acabamos de achar e introduzir na lei de Hooke. Isso aqui nós vimos lá no primeiro dia de aula, né, em teoria da elasticidade em 2 dimensões. E então aqui a relação entre a tensão normal na direção de x e as deformações é dada por essa formulinha. Ou essa outra, né, se eu substituir o epsilon pela aproximação, né, da derivada segunda aqui, né? O z está aqui fora, né? E a tensão normal na direção de y, sigma y, também dada pela lei de Hooke, e também substituindo as deformações pela aproximação, né, da curvatura vezes z, nós temos essa fórmula que está aqui. Então, essas tensões estão indicadas nesses desenhos aqui. Olha, aqui está aquele trechinho de comprimento dx e largura unitária, né? E a tensão sigma x, ela está na face cuja normal é o eixo x, né? Uma tensão normal, tensão perpendicular a esse plano aqui, nessa posição z que aqui está. Da mesma forma, né, o sigma y está nesse plano cuja normal é y, né? E aqui eu estou pegando um dz para baixo e essa areazinha aqui multiplicada pela tensão é força, né? E a força multiplicada pelo braço z é momento em relação ao eixo y nessa figura aqui. E nessa outra figura, sigma y vezes essa areazinha da força e vezes esse braço z vai dar um momento em torno do eixo x, né? Então, nós temos aqui, integrando esse momentinho, né, para toda a seção, né, de e sobre 2 até menos e sobre 2, né, pegando, então, toda essa seção aqui, nós temos um momento aqui, né, que é a tensão, como eu disse, vezes a área e vezes o braço z. Parece que está faltando alguma coisa aqui, mas na verdade é esse 1 aqui, né? Que tá. Então, a área dessa seção aqui é dz vezes 1, né? Por isso que não está escrito, não tem aqui uma largura aqui, né? E a mesma coisa o momento em torno de y, né? Nós teríamos também a tensão sigma y vezes a areazinha aqui dz vezes 1. E substituindo também o valor da tensão dado aqui pela expressão da lei de Hooke, nós acabamos caindo, então, nesses 2 momentos. Vocês devem estar achando estranho que esse momento chamado mx é, na verdade, o momento em torno do eixo y, né?
E esse momento chamado MY é, na verdade, o momento em torno do eixo X, né? Mas isso é um costume antigo, é isso que está no livro do Timochenko, então a gente vai continuar com isso, né? Isso é um costume da engenharia mecânica e da engenharia civil que nós estamos herdando aqui, principalmente da engenharia civil. Esse D que sobrou aqui é uma parte que tem a ver com as propriedades do material, né? O modo elasticidade sobre 1 menos nu quadrado. Esse nu é o coeficiente de Poisson, nós já vimos isso, o coeficiente de Poisson é aquele coeficiente que mede aquela propriedade, né? Quando você estica uma peça num sentido, ela diminui no outro. E quando você aperta num sentido, ela aumenta no outro. Então, esse é dado por esse coeficiente de Poisson, esse número puro aqui. Então, esse D, que é uma propriedade, então, do material e da seção, é E, modo elasticidade, vezes a espessura ao cubo, sobre 12, e sobre 1 menos nu quadrado. Então, moral da história, se você tiver, né, vejam bem o que eu estou falando, se a gente tiver essa função W de x e y, o deslocamento vertical, né, da placa, tendo essa função, eu consigo calcular os momentos. Esses momentos, repito, eles são por unidade de comprimento, tá? Também é um velho costume da teoria de placas, escrever momentos por unidade de comprimento, né? Então, você tem uma placa, sei lá, de 4 metros, você vai achar momento por cada metro desses 4, né? Bom, agora vamos ver as forças cortantes, né? As forças cortantes são devidas às tensões tangenciais, tal XY, né, tal na face X, na direção de Y, que é esse que está aqui, e o tal na face Y, na direção de X, né? Então, nós temos tal, desculpa dizer, então aqui nós temos o tal XZ e o tal YZ, que integrados, né, para toda a área aqui das nossas faces, agora eu estou pegando um trechinho que é unitário nos dois sentidos, vai me dar a força cortante por metro, tá? Nas faces dessa pedacinho de placa de 1 por 1. Agora, essas forças tangenciais também geram momentos, né? Esses momentos, na verdade, são momentos de torção que aparecem. Então, eu estou chamando de MXY e MYX. Aqui está uma confusão, aqui foi aproveitada a mesma letra, mas eu vou corrigir isso. É MXY e MYX, que são momentos de torção. E isso aqui tudo precisa ser corrigido. Mas eu vou corrigir lá no PDF da aula, que vocês vão poder baixar no Moodle da disciplina. Bom, agora vamos fazer, então, o equilíbrio de forças e de momentos. Então, aqui nós temos um pedacinho, de novo, né, da nossa placa. Nós temos uma força cortante Q aqui, né, X, nessa face cuja normal é X, e quando ela passa para um dx para frente, ela aumenta um pouquinho, né, que fica Qx mais del Qx, del x dx. E a mesma coisa acontece com a força cortante QY, né? Que na hora que ela passa aqui para frente, um dy para frente, ela muda para QY mais del QY, dy, del y vezes dy. E temos também aqui uma força, né? Que é a força aplicada transversalmente à placa. E também é uma força por unidade de área aqui, né? Por uma área dx vezes dy. Então, somando todas essas forças na vertical e cancelando o dx e o dy, caímos numa equação diferencial de equilíbrio, que é essa que está aqui. Del Qx, del x, mais del Qy, del y,
igual a menos P. Então, é o equilíbrio de forças na vertical. O equilíbrio de momentos é muito mais complicado, tá? Eu vou indicar aqui, mas não é muito fácil, precisa ser. Eu recomendo que vocês façam esse desenho e vão fazendo isso devagarzinho, tá? Para chegar nas conclusões que nós vamos chegar agora. O que acontece aqui? Eu tenho momentos fletores, né? MY e MX, e tenho momentos torsores, MXY e MYX. E a mesma coisa acontece, né? Quando eles passam de uma face para outra, eles mudam ligeiramente aqui, né? Quando esse MXY passa para essa face de cá, aparece um del MXY dx dx. Quando esse momento fletor aqui, MY, passa para essa face de cá, aparece aqui um acréscimo del MY dx, del x vezes dx. E assim por diante. E depois, somando os momentos todos aqui, nós vamos chegar em duas conclusões aqui. De que o QY é o del mx de del y mais del x mxy del x. E o QX é del my del x mais del myx del y. De onde que apareceu o QX e o QY? Eles estão aqui, né? Na verdade, eu deveria pôr essa figura aqui que aparece os Qs e junto com essa que aparece os momentos, né? Porque eles estão todos ocorrendo ao mesmo tempo, né? E esses QX e QY, eles produzem momentos com relação aos eixos X e Y. Então, na hora que eu escrevo a equação de equilíbrio de momentos em X e a equação de equilíbrio de momentos em Y, e jogo fora as quantidades muito pequenas, né, produtos de diferenciais de segunda ordem, acabo caindo nessas duas relações aqui. E agora eu posso pegar esses valores de QX e jogar aqui nessa equação diferencial aqui de equilíbrio de forças cortantes. E caio nessa equação aqui diferencial de segunda ordem nos momentos. E substituindo o valor dos momentos pelo valor deles em função do W, né, do deslocamento vertical da placa, que é uma função de x e de y, nós vamos poder escrever finalmente a equação que eu vou chamar de Sophie-Germain-Lagrange, né, porque ele foi originalmente proposta pela Sophie-Germain e corrigida pelo Lagrange. Então está aqui. Nabla 4 de W, né, da função W de x e de y, que é o deslocamento vertical, é igual a carga P por unidade de área, que também é uma função de x e de y, dividido pelaquela constante geométrica e material D, né? Modulacidade vezes espessura ao cubo, dividido por 12 e por 1 menos nu quadrado. Então, essa é a equação diferencial de quarta ordem, né, que resolve o nosso problema de placa. Então, basicamente, o que está escrito aqui é que se você souber qual é a função W de x e de y, que nos dá os deslocamentos em qualquer ponto de uma placa, deslocamentos verticais, né, você coloca essa função aqui nesse operador Nabla 4, iguala a função que nos dá o carregamento por metro quadrado, Pzinho, dividido pela constante D, e com isso a gente teria, então, a solução do nosso problema. E tendo o W, a gente consegue achar as forças cortantes, os momentos fletores e tudo mais, porque eles são os momentos torsores e tudo que nós precisamos saber, porque eles são funções de W, né? Derivadas do W.
Claro que, como toda boa equação diferencial, né, para conseguir resolvê-la, nós temos que impor as condições de contorno do nosso problema. Ou seja, como é que a nossa placa está apoiada no contorno, tá? Isso é super importante para se obter a solução. Então, aqui tem algumas condições de contorno típicas, né? Quando uma placa é simplesmente apoiada numa aresta dela, paralela a X, então, se ela está apoiada, o deslocamento é zero, né? Está apoiada. Mas, como ela é simplesmente apoiada, ela pode rodar em torno desse apoio. Então, a derivada segunda é zero, ou seja, o momento fletor, né, que é proporcional à derivada segunda, é zero, porque um apoio articulado simplesmente apoiado, ele pode rodar, não resiste à rotação, não tem momento reativo. Uma placa simplesmente apoiada na aresta paralela a Y, de novo, a palavra apoiada quer dizer que o deslocamento é zero. E simplesmente apoiada quer dizer que ela pode rodar em torno do apoio. E, portanto, não há momento reativo, o momento é zero. E como o momento é proporcional à derivada segunda, a derivada segunda de W em X é igual a zero. Talvez valha a pena a gente olhar na figura inicial aqui para entender esses eixos todos, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, é que se for apoiado aqui em X, né? O W é zero nesse apoio, né? Mas o momento é zero também, né? A derivada segunda é zero porque ele não está engastado, né? Ele pode rodar livremente aqui nesse apoio. Da mesma forma, né? Se for apoiada em Y, né? O apoio impede deslocamentos W, mas permite rotações livremente, não há momento reativo, né? Que é proporcional, então, à derivada segunda em W, aproximadamente, claro, né? Isso para pequenos deslocamentos. Então, esse é um tipo de condição de contorno. Um outro tipo de condição de contorno que a gente pode ter também é o engaste, né? Engaste é quando vocês têm uma placa que é soldada numa superfície e não pode rodar, né? Ela nem pode se deslocar, nem pode rodar. Então, nesse caso, como ela não pode se deslocar, o W é zero. E a derivada primeira, né, do W é zero, porque rotação ali é zero, né? Como vocês sabem, a derivada primeira é rotação, né? É um ângulo. Da mesma forma, uma placa engastada na direção paralela a Y, né? Ela não pode se deslocar, W é zero, e a derivada de W em X também é zero, né? Que é a condição de que a rotação em torno desse ponto não possa acontecer, né? Que a rotação seja zero. Então, essas são condições de contorno típicas, né? Que a gente tem em placas. Tem outras condições, mas são mais complicadas e são muito mais difíceis de acontecer. Essas são típicas do que acontece aí. Por exemplo, você pega uma asa, né? Você tem as nervuras e a chapa lá, que fecha a asa, ela pode ser considerada uma placa, né? Devido à pequena curvatura. E ela está apoiada nas nervuras, né? E ela pode ser soldada nas nervuras e, portanto, ela não pode rodar em torno das nervuras. Então, são várias condições de contorno usuais em placas.